por gentileza, desligue, né, ou coloque em oração, para que a gente só mantenha contato realmente com a espiritualidade amiga, com Jesus, com nosso Pai, Deus Todo-Poderoso. E aproveito a oportunidade também para saber se há alguém aqui nos visitando pela primeira vez. Não há? Quero dar as boas-vindas também, a boa noite aos nossos irmãos da internet, né? Facebook, Instagram. Sejam muito bem-vindos também. E às sextas-feiras a gente tem uma didática um pouquinho diferente. A gente apresenta 2 músicas e normalmente essas 2 músicas aparecem com letras na tela. Se vocês porventura se sentirem à vontade para cantar, podem cantar junto com uma letra também, tá bom? O nosso irmão vai colocá-las agora para a gente. Certo dia um homem esteve aqui, tinha um olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração, no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração que compreendeu que além da vida que se tem, existe uma outra vida além. E assim, o renascer, morrer não é o fim. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou. E colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda é tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem, crescer, pra lhe entregar, quando ele aqui chegar. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir.
de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda é tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem, descer pra lhe entregar quando ele aqui chegar. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e um caminho certo pra seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e um caminho certo pra seguir. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória em um nome é Jesus. Nada poderá me abalar, nada
E depois dessas duas músicas extremamente lindas, né, que tocam o nosso coração, para que a harmonização continue, vou chamar a nossa irmã Sandra para ler a página de hoje. Boa noite. Boa noite. Perdão das ofensas. Há muitas maneiras de pedir perdão. Quem se aproxima de ti sem coragem de nada dizer, está procurando reconciliação. Não exiges dos outros um pedido formal de desculpas. Não tripudies sobre a discreta atitude de humildade de quem reconheça um erro. Para ser esquecida, a ofensa pede que não seja relembrada. Facilita as coisas para quem procura olvidar o passado. Não fiques rememorando as experiências amargas de quem faliu. O perdão genuíno jamais espezinha. Imagina-te escutando referências constantes sobre as tuas quedas. Muda de assunto com um sorriso e perdoa com espontaneidade. Carlos Bacelli, irmão José, do livro Vigiai e Orai. Obrigada. Muito obrigado, Sandra. E mais uma vez, para que a gente continue desse jeito, harmonizado, vamos fechar os nossos olhos, vamos nos conectar com Deus. Deus Pai Todo-Poderoso, amado Mestre Jesus, Espíritos benfeitores, trabalhadores da Casa de Jesus, é com grande alegria, é com o coração cheio de gratidão que estamos aqui nesta noite, Senhor, preparados para louvar, bendizer e engrandecer o Teu nome. E da mesma forma, Senhor, como a página nos diz, que a gente tenha um coração aberto para o perdão, porque essa palavra, ela faz muito bem àquele que pratica tal ato. Deus Pai Todo-Poderoso, amado Mestre Jesus, nunca nos deixe de esquecer de perdoar, para que nós possamos cumprir a Tua palavra, Senhor, de termos sido criados espíritos simples e ignorantes, mas em busca da perfeição. Deus Pai Todo-Poderoso, amado Mestre Jesus, acolha-nos, intua-nos, coloque por favor a sua mão poderosa sobre nossas cabeças e nossas famílias também aqui representadas, para que com certeza possamos sair daqui bem melhores,
do que chegamos. Intua, ajude muito também, Senhor, as nossas irmãs Neuza e Vanessa, que apresentarão o trabalho desta noite, essa atividade tão prazerosa que é o estudo da doutrina espírita. Deus Pai Todo-Poderoso, amado Mestre Jesus, faça com que o benfeitor desta casa, João Evangelista, guie os trabalhos para que seja uma noite agradabilíssima. Deus Pai Todo-Poderoso, amado Mestre Jesus, fique conosco, não só nessa noite, não só por hoje, não só por este final de semana, nem só pela outra semana, mas por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. E agora vamos chamar as nossas irmãs Neuza e Vanessa para o estudo da noite. Boa noite a todos. Boa noite. Que nós possamos estar aqui com toda alegria, com toda paz, fazendo esse estudo, com muito amor em nosso coração, agradecendo a casa por esse momento, né, por nos convidar para estar aqui, né, passando esse estudo e aprendendo um com os outros. Que o Mestre Jesus nos abençoe e nos intui sempre aqui, hoje e sempre. Que assim seja. Nosso estudo de hoje é Jesus e Tolerância, né? de Valdo Pereira Franco, do livro Jesus e Atualidade, pelo Espírito Joana de Ângeles. Então vamos primeiro procurar saber o que é tolerância, né? E agora a gente tem uma ferramenta boa que é o nosso amigo Google, que traz sempre. A gente quer buscar lá e acha alguma coisinha, né? Então, tolerância é um termo que vem do latim tolerare, que significa suportar ou aceitar. A tolerância é o ato de agir com condescendência e aceitação perante algo que não se quer ou que não se pode impedir. A tolerância é uma atitude fundamental para quem vive em sociedade. E aí, como estamos nós na nossa tolerância com cada um de nós no nosso dia a dia? Uns com os outros. Estamos bem ou estamos mal? Tolerância, né? No dia a dia, o que a gente presencia muitas das vezes é a intolerância, né? Que é o contrário da tolerância. Uma das maneiras mais eficazes de desenvolver a tolerância é exercitar a capacidade de lidar com o diferente. E aí, como que a gente age quando estamos diante de situações que nós não concordamos, né? As diferenças com a religião do outro, né? Com o time de futebol, com os pensamentos, né? Do outro, as atitudes do outro, como nós estamos agindo. É ideal deixar o lugar de dono da verdade, analisar como os outros lidam com determinados fatos de acordo com seus valores, crenças, razões e motivações. A partir disso, trabalhamos os próprios preconceitos. É o que existe hoje em dia, todo mundo fala de preconceito, né? Que ninguém quer entender o outro, nem aceitar as dificuldades do outro, né? E o que significa ser tolerante? Neste sentido, ser tolerante implica aceitar que todo o indivíduo que tem a livre escolha das suas convicções e que o outro tem o direito de desfrutar da mesma liberdade.
Então, se eu torço para um time, eu tenho que ter liberdade de torcer para aquele time e aceitar que o outro torça por outro, né? Se eu tenho a minha religião e o outro tem a religião dele, eu tenho que aceitar a religião do outro, eu não querer a todo custo que aquele irmão tenha a mesma religião que eu tenho, ou os mesmos pensamentos religiosos que eu tenho. Mas é certo que, ultimamente, temos assistido a uma intensificação atual da intolerância social, violência e terrorismo, bem como atos de intimidação contra pessoas que exercem a sua liberdade de opinião e de expressão. Hoje confunde-se por opinião com impor a opinião de forma fundamentalista, anulando-se todos os pontos de vista diferentes. Quer dizer, ninguém entende o porquê que o outro tem um pensamento diferente. Por que eu tenho que pensar igual ao outro? Por que eu tenho que ter atitude igual ao outro? Por que eu não posso concordar com o que o outro pensa? Né? E onde vem as desavenças, onde há as brigas, os problemas sociais, né? De muitas vezes na rua mesmo, no trânsito. Um quer chegar primeiro do que o outro, chegar à frente do outro, né? Nunca dá abertura, sempre quer chegar primeiro na frente, não se importando se vai passar por cima do outro, se vai magoar, se vai ofender. Não presta atenção. Muitas vezes até não presta atenção no que o outro está falando, né? Então aqui, vamos aqui no que Joana fala, né, através de Divaldo. Deixa eu olhar primeiro a garganta, senão não vai. Nervosismo é morto. Jesus e tolerância. Então, Joana vem dizendo aqui, em termos de psicologia profunda, a questão do julgamento das faltas alheias constitui um grave cometimento de desumanidade em relação àquele que erra. Então, é conforme eu já falei aqui. Muitas vezes a gente está ali pronto para apontar o erro do outro, esquecendo que nós temos, a maioria das vezes, vamos praticar a mesma atitude, né? Apontando aquilo que está errado no outro, esquecendo que a gente também passa por esse processo. O problema do pecado pertence a quem o pratica, que se encontra, a partir daí, em curso em doloroso processo de autoflagelação, buscando, mesmo que inconscientemente, liberar-se da falta que lhe pesa como culpa na economia da consciência. Somos muitas vezes, né, incapazes de perceber a dor do outro, né? E muitas vezes fica a pensar só no que aquela pessoa fez de errado e não buscar muitas vezes o que ocasionou aquela atitude, né? Muitas vezes a pessoa teve aquela atitude naquele momento e não imaginou que ia causar às vezes uma situação tão complicada até para ele mesmo, né? A culpa, e Joana diz aqui, a culpa é sombra perturbadora da personalidade, responsável por enfermidades soezes, causadora de desgraça de várias ordens. Então, assim, muitas vezes, além da gente não ver a causa da atitude daquela pessoa teve, muitas vezes somos assim tomados de situações de que o porquê que aquela pessoa
teve aquela atitude? Por que levou a pensar daquela forma, agir daquela forma? Por que não ver que por trás daquela situação há uma dor muitas vezes muito grande dentro daquela pessoa? E o acusador muitas vezes também, quando relata aquela causa, passa também por esse problema depois e vai refletir sobre o que causou o outro. A dor é muitas vezes mais forte do que aquele que recebeu, né? Incupida nos painéis profundos da individualidade, programa por automatismo os processos reparadores para si mesmo. Toda contribuição de impiedade mediante os julgamentos arbitrários gera, por sua vez, mecanismo de futura aflição para o acusador. Ele próprio, uma consciência sobre o peso de vários problemas. E assim, a partir daí, nesse julgamento, vem a nossa intolerância de ver, muitas vezes a pessoa quer compartilhar problemas e você não dá aquela abertura para ouvir, você não tem tempo às vezes de ouvir, não tem a paciência, a tolerância de ouvir, você já corta às vezes a pessoa no meio, né? E tudo isso vem junto, né? Ela fala aqui, julgando as ações que considera incorretas no seu próximo, realiza um fenômeno de projeção da sua sombra em forma de autojustificação, que não consegue libertá-lo do impositivo das suas próprias mazelas. Então, muitas vezes, ele está ali, comete a atitude de delatar o outro e diz que é um justificador, que está fazendo justiça. E muitas vezes a gente está ali, nesse lado. Quem de nós nunca foi dessa forma? Eu já fui assim. Eu já senti na pele esse tipo de situação. Mas eu segui em frente. Segui em frente tentando resolver. Em pedir desculpas, mas muitas vezes a desculpa não chegou. O mais importante é você reconhecer onde você errou e não ficar ali naquele erro, naquela atitude. Joana fala aqui, a tolerância em razão disso a todos se impõe como terapia pessoal e fraternal, compreendendo as dificuldades do caído, enquanto lhe distende mão generosa para soerguer. Ao invés de ficar só julgando o outro, tentar ver sempre conforme já li no início, que tentar ajudar ao invés de julgar. Buscar ver o que levou a pessoa a agir daquela forma. Qual doente muitas vezes a gente está para tomar determinada atitude? Tanto o acusador quanto o acusado. Tanto o julgador quanto quem está sendo julgado. Carregamos em nós esse mal de não tolerar o outro, de julgar o outro, achando sempre que nós somos o mais certo. Sempre achando que somos os donos da verdade. Mas a minha verdade não é a sua verdade. A minha verdade é minha, a sua é sua. Então, quando nós nos colocamos à frente do problema, né, estamos ali, é que vamos ver qual é a dor que o outro sentiu. Né? Quando eu julguei aquele irmão que estava passando pela situação, quando eu estou naquele mesmo lugar, eu vou ver o que ele sentiu, o que ele passou. Né?
E sempre que pudermos, a gente se colocar no lugar do outro, ajudar o outro a passar pela prova. Quantas vezes vem um irmão para conversar, buscando ali a ajuda, e ao invés da gente ouvir, a gente não dá nem atenção, a gente passa batido. Ou então, ao invés de ouvir o irmão, a gente profere o que a gente quer falar. Né? Então, que há sempre essa intolerância em todos os sentidos, seja nas ruas, seja em casa com a nossa família. Quantas vezes a gente é intolerante com a nossa família, com nossos filhos, com o esposo, com a esposa? Quantas vezes? Às vezes o marido chega em casa com um problema sério e a esposa está ali, não dá nem a mínima atenção, ou o contrário, né? Não ouve. Às vezes, espera aí, eu estou vendo a novela, estou vendo um programa de televisão, ou estou vendo futebol. Isso é besteira. E não é besteira não, gente. Parar para ouvir o outro é muito importante, é muito gratificante. Quantas pessoas, hoje, muitos idosos estão passando por isso, que estão sozinhos e com pessoas dentro de casa, que não têm a capacidade de ouvir o que aquele idoso está passando ali. Às vezes não é nem ouvir um abraço, um beijo, uma palavra amiga. Isso faz parte também de sermos tolerantes. O filho, às vezes o pai está querendo a atenção de um filho e o filho não está nem aí, e vice-versa. Hoje, com a internet aí à vontade, as pessoas nem se olham. Você chega às vezes num ponto de ônibus, a pessoa está ali agarrada, nem olha para você. Se você cumprimenta, finge que não ouviu e muitas vezes não ouve mesmo. Então isso faz parte da tolerância também e da intolerância. Hoje nós estamos menos comunicativos por falta da tolerância. As famílias estão se perdendo. Famílias numerosas às vezes não se visitam mais, não se ouvem, não se falam. Ou quando se fala, manda mensagem pela internet. Parabéns! Todo mundo lembra no WhatsApp de mandar um parabéns, mas ninguém pega o telefone e liga. Ou vai na casa do outro, dá aquele abraço gostoso. Como nós estamos nos perdendo. Como nós estamos nos perdendo. As famílias estão se perdendo. Estão deixando de se amar. Vamos amar mais. Vamos chegar mais perto do outro. Abraçar, demonstrar o sentimento um para o outro. E o amor, gente, não é só o amor de carne, não. Eu custei para entender isso. Quando ouvi um eu te amo sem ser de um homem, com um sentido, sem ser desse sentido de carne. De uma mulher chegar para outra, eu te amo, sem ter essa intenção. E é bom você ouvir isso. Se chegar para um amigo e dizer, eu te amo. Uma amiga, eu te amo. Coisa que eu fiquei mais assim, abismada, uma menina. Oi, meu amor, tudo bem? Eu fiquei assim, meu amor. Aí você pensa logo um monte de besteira. Oi, meu amor, tudo bem? E esse meu amor hoje vem fazem 4 anos. E é uma jovem. Hoje ela é casada, tá perto de ter uma filhinha, é a coisa mais linda. Que é essa pessoa. Então a gente, assim, quando menos espera, você aprende essas coisas. E
E muitas vezes você espera vir daquela pessoa que mais você ama e você às vezes não tem. Porque hoje as famílias estão assim. Quantas vezes o homem, a mulher, fala um para o outro, marido e mulher, diz eu te amo. Poucas vezes. Está faltando amor, gente. Vamos amar mais. Vamos abraçar mais. Vamos sentir mais o outro. A presença do outro em nós. Sem ser por obrigação. Mas por mostrar que aquela pessoa é importante para você. Que aquela pessoa faz parte de você. Aquele amigo, sabe? Aquela amiga. Eu tenho um amigo muito importante, um casal de amigos muito importante. Conheci há uns 6 anos atrás, mais ou menos, não sei. E são meus amigos mesmo. Sempre que estou nos momentos mais difíceis, eu ligo para ele. E aí recebo aquela. E aí? Que espírito é você? E aí? Você vai ficar assim? Segue em frente, menina, né? Assim, e aquele abaixar que eu estava, me levanta, me dá vigor. Sabe? E é isso que nós precisamos. São amigos de verdade. Hoje as pessoas dizem que tem muito amigo, mas só na rede social. Não tem um amigo na hora que precisa. Para contar uma novidade, uma alegria. Esses meus amigos são assim, são amigos que eu tenho, na hora de dor eu corro atrás, na hora da felicidade também. Porque parte da minha felicidade vem deles. Porque eles são pessoas que estão ali para somar na minha vida. E eu espero que vocês encontrem pessoas assim também. Possam compartilhar com vocês esse amor, essa amizade, esse carinho. Tirar, muitas vezes, da solidão. Porque as pessoas hoje estão muito sozinhas. Mesmo estão no mundo, em multidão, mas estão sozinhas. E assim eu vou encerrando meu estudo de hoje. Espero que tenha contribuído com vocês. Passo o meu estudo para a Vanessa, tá, companheira? Que Deus abençoe vocês, que todos retornem para casa com essa reflexão e felizes, tá? Somos amigos. Boa noite. Boa noite. Vamos continuar aqui o estudo da companheira, fazendo uma primeira observação, que esse capítulo de Joana só tem 2 páginas. Então, se porventura eu repetir alguma frase que a Nilza já colocou, mas cada uma vai colocando o seu estudo, a sua reflexão. Tá valendo. Então vamos lá. Julgamento das faltas alheias, que muitas vezes cá entre nós, né, não chegam a configurar significativas faltas, significativos erros, mas nós nos concentramos neles. Nós julgamos, nós temos o hábito de julgar, o hábito de criticar, não só o comportamento, as características de personalidade alheia, mas também a aparência física, o vestuário. Então, o que aponta mesmo de forma significativa é a nossa crítica, o nosso julgar, né? E a pergunta que o texto de Joana nos leva a fazer, né? O quanto estamos incomodados com o jeito de ser do outro, com o comportamento alheio? Essa é a pergunta que nós precisamos nos fazer. O quanto que nós estamos incomodados com
o jeito do outro de ser, o comportamento do outro. Deus até colocou, né, na correria da vida, o quanto a gente não para nem para dar atenção, e quando dá também é muito pouco. Enfim, vamos continuando. Em tantos estudos de Joana de Ângeles, nos é ressaltado o seguinte, que aquilo que me incomoda no outro é, na realidade, o que reverbera em mim. Ou seja, aquilo que está presente em mim faz parte do meu ser ainda, e eu não consigo me conscientizar, eu me conscientizo. Né? Aquilo que me incomoda no outro, eu sustento em mim, em algum sentido, em algum nível, em algum grau, só que eu não admito, não reconheço. Porque nós não temos esse hábito, essa prática, exercício de buscar se auto-reconhecer. Nós não estamos concentrados em nós estamos concentrados no outro, nas atitudes do outro. Joana nos lembra a passagem de Jesus. O Mestre estabeleceu a formosa imagem do homem que tem uma trave, dificultando-lhe a visão. E, no entanto, vê o cisco no olho do seu próximo. A trave que dificulta a visão de si mesmo, de reconhecer a necessidade de mudança. Eu não estou concentrado em mim, né? Mas no outro. E esse olhar em relação ao outro é um olhar severo que nós temos, um olhar crítico severo, julgador. Agora, quantas vezes nós criticamos o comportamento alheio? Quantos de nós ainda não se viu nessa situação? A gente critica o comportamento alheio e logo depois, dias depois, às vezes ainda no mesmo dia, nós agimos de forma muito parecida, igual, ou até pior, né? Quando nós nos encontramos diante de um indivíduo que sustenta determinada característica, que a gente identifica que não é legal, que não é bacana, que não é bom, que é equivocada aquele comportamento, né? Que não é saudável, mas aquilo não nos incomoda, né? A gente não fica fixo naquela crítica. Isso significa, diante dos estudos psicológicos que a gente faz, que a gente já, vamos dizer assim, evoluiu naquele quesito, naquela característica que do outro apresenta e não nos incomoda. Nós estamos em processo de evolução, isso não quer dizer que a gente tenha evoluído por completo, né? Nós somos seres em constante evolução. Mas se o indivíduo tem uma característica e aquilo não me incomoda, até pelo contrário, eu consigo relevar, é porque aquilo não reverbera em mim. Eu internalizei aquele aprendizado, talvez a duras penas, essa existência ou em outra, mas aquilo ainda não sustenta em mim, né? Mas quando ocorre o contrário, né, quando nós nos apegamos a determinada falta alheia, nos fixamos naquela crítica, aquilo nos incomoda, o estudo nos aponta que aquele determinado aspecto que nos incomoda ainda está presente muito em mim, só que eu não reconheço, não admito, né? Vamos dar um exemplo assim, né? Nazaré é uma pessoa muito maledicente, muito fofoqueira. Mas Liliana é uma pessoa mentirosa, que engana, que trai. Eu não me incomodo com Eliana, mas eu me incomodo com Nazaré. Por que eu me incomodo com Nazaré? Eu ainda não evoluí nesse quesito, aquilo ainda reverbera em mim. Por isso que eu tenho um olhar crítico em relação. Eu me incomodo com o comportamento dela. Mas o comportamento de Eliana, que engana, que mente, que trai, eu já vejo com outro olhar. Eu ainda não estou vivenciando, já não estou mais vivenciando esse aspecto, essa característica. Eu já evoluí em algum grau nesse sentido, por isso que eu consigo olhar com uma certa distância, aquilo não me incomoda. Né? Agora, tem mais, assim, aliada a essa análise psicológica que Joana nos coloca, que aquilo que incomoda no outro, Deus até colocou, né, nas nossas projeções que nós fazemos, aquilo que incomoda no outro de alguma maneira, porque
em algum nível aquilo está presente em mim, nós temos que reconhecer sim, não nos enganemos, né? Nós, aliado a essa característica psicológica que nós não temos consciência, só se a gente procurar se reconhecer, nós temos sim o hábito, quanto mais o vício da maledicência, nós temos esse comportamento. Né? O falar mal do outro é consequência da maneira viciosa de pensar, do olhar severo, do julgamento crítico. Vedes um argueiro no olho do vosso irmão. São as palavras de Jesus. Né? Esse pensamento vicioso da crítica, nesse olhar severo, é um prejuízo a nós mesmos, que se avoluma quando nós ainda praticamos a maledicência, o comportamento de propagar aquilo. João nos fala que aquele que se encontra no erro está em curso, em doloroso processo de autoflagelação. João até coloca isso no texto no sentido de que vamos ter tolerância com aquele que erra, ele está se comprometendo diante das leis do Pai, mas pensando no nosso erro de falar mal do outro, do nosso erro de julgar, de criticar, nós também estamos em curso, em doloroso processo de autoflagelação. Porque o pensamento e a fala maledicentes, ou seja, estar concentrado no erro do outro, isso possui uma alta carga energética negativa, né? Que em nosso desfavor, além de se direcionar para o outro, né? Segundo a lei divina de causa e efeito, que tem por objetivo a nossa evolução, o nosso aprendizado, se sou crítica, maledicente, né? Eu estou criando oportunidades futuras de vivenciar dificuldades, de vivenciar provas, porque ninguém recebe aquilo que não deu. E às vezes você não recebe em relação à mesma pessoa que você talvez tenha prejudicado até com a sua atitude de maledicência. As situações, as conjecturas são com outros seres humanos, tudo conforme a lei divina, que tem por objetivo o nosso aprendizado, né? Nós precisamos aprender a ser pessoas melhores. Então nós vamos ter que passar por determinadas dificuldades que nós mesmos criamos, né? Assim também como nós criamos, atuamos de forma terna, né, com ternura, com compaixão, e criamos a nosso favor também situações futuras onde nós vamos vivenciar aquilo que um dia nós doamos, transferimos. Então, relembrando a frase de Joana, né, aquele que erra se encontra em doloroso processo de autoflagelação. E assim, diante do erro, né, no caso do julgar, do criticar, né, que é o tema de hoje, né, Joana nos chama a atenção que a culpa é sombra perturbadora na personalidade, inclusive causando enfermidades. É a colega que colocou, né? Colocou no ponto da pessoa que erra, ela ainda vai suportar uma culpa. Então, quanto mais a gente tem que ser tolerante, né? Porque a gente não sabe quais foram as causas que levaram a pessoa a agir. Todos nós temos as nossas limitações. Mas vamos pensar em nós enquanto julgadores, né? Quantos de nós nos sentimos culpados quando nós sustentamos pensamentos, sentimentos negativos, pejorativos, falas pejorativas, desagradáveis em relação ao próximo, e depois entramos em processo de culpa? Isso nos acontece. Mas a culpa é algo que está longe de um processo de recuperação, de reajuste, né? Joana nos chama a atenção que na acusação, no julgamento dos erros alheios, nós sustentamos propósitos escusos e vingança-prazer. Então, meus irmãos, daí a necessidade de nós nos concentrarmos em nós mesmos, né? E reconhecemos que somos muitas vezes governados por vaidades, por orgulhos, inveja, espírito de competitividade, quando nós queremos apontar o erro do outro,
sustentar aquela calúnia, aquela difamação, aquela injúria. É a nossa irresponsabilidade. E essa questão de responsabilidade, esse processo de se auto-reconhecer, é um processo de responsabilidade, né? Então, assim como a sombra da culpa está longe, né, de se tornar um processo de cura e de reajuste, o processo de autojustificação também mais longe ainda está, porque nós fazemos a crítica, depois nós falamos, né, e depois nós encontramos desculpas justificativas porque nós agimos daquela maneira. E aí entra num círculo vicioso, você erra, fica se sentindo culpado. Você erra, você julga, você critica e você fica depois se auto-justificando. É um processo de círculo vicioso, né? Isso quando não acontece as duas coisas, né? Justificativa e culpa ao mesmo tempo. E aí, a partir daí, Joana nos ensina que a tolerância a todos se impõe como terapia pessoal e fraternal. E aí nós podemos pensar o que significa a tolerância, né? Em que essa vivência nos liberta. Deus até lembrou que tolerância é você suportar. E aí a gente possa retomar aqui a questão do que você precisa identificar, que foi orgulho, que foi vaidade, porque você queria sustentar a sua razão, preconceito, uma série de coisas. Agora nós imaginemos Jesus, né? O tema, Jesus e tolerância. Nós imaginemos Jesus com toda a sua evolução, com todo o seu conhecimento sobre as leis divinas que regem todos os seres. Imaginemos o olhar de Jesus em relação ao outro que se equivoca. Porque uma observação, né, a tolerância não é com o erro, é com aquele que errou. Porque nós somos todos muito frágeis e muito iguais nesse planeta de provas e expiações. E aí, diante dessa imaginação do olhar de Jesus perante aquele que se equivoca, inclusive em desfavor dele mesmo, em desfavor do próprio mestre, das vivências que ele passou, né? E aí Jesus, nós imaginemos assim nós, né? Jesus nos pergunta, ele nos questiona: como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Nós sabemos que tudo exige empenho, exercício, né? Esforço, né? E esse processo de cura que envolve auto-reconhecimento, ele compreende, sobretudo, essa vontade de querer ser diferente. Essa vontade de criar um novo ser, né, para si. Né? E aí, com todas essas palavras da companheira, a gente reconhece que a tolerância é um dos aprendizados morais, né? Que envolve pensamentos e sentimentos elevados, né? Que nos leva a nos libertar dessa ignorância, que nos prende a repetir situações, acontecimentos adversos, né? Adversos à nossa saúde, ao nosso bem-estar, à nossa felicidade, ao nosso progredir. E assim, finalizando, eu quero chamar a atenção, né? Vamos chamar a atenção de duas expressões dispostas aqui no texto de Joana sobre Jesus e tolerância. Quando Joana fala de Jesus, Jesus tomou-se de compaixão, envolvendo-os em ternura. Jesus conquistou a essência de ser ternura e compaixão. Eu gostaria de finalizar o nosso estudo com essas duas palavras, porque a gente precisa fazer esse trabalho de se reconhecer, que é voltado para si, mas e também o trabalho que nos engrandece, que nos promove saúde integral, que é aprender a ser ternura e compaixão.
Então é isso, meus irmãos. Eu agradeço por essa oportunidade de apresentação desse estudo, rapidinho, de 2 páginas que nós somos desafiados a apresentar, e que nós pedimos sim ao Mestre Jesus que a gente queira aprender a ser tomado, ser essencialmente ternura e compaixão para o nosso próprio bem. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Vanessa, obrigado, Neuza, pelo belo estudo, pelas belas palavras. Temos alguns recadinhos rapidinho, que na nossa casa nós apresentamos todos os dias estudos. Aquele que for tocado no coração para estudar conosco, atrás daquelas páginas sempre há todo o nosso cronograma. Temos também a nossa conversa fraterna, ela acontece às quartas e sextas-feiras, sempre antes das palestras. Às quartas-feiras, a palestra se inicia às 20 horas, então a conversa fraterna começa às 19. Da mesma forma, às sextas-feiras, a palestra começa às 19, então a conversa fraterna começa às 18. Conversa fraterna é aquele momento em que, quando nós estamos tecnicamente sem saída, você vem para cá num momento extremamente sigiloso e desabafa. E nesse desabafar, a espiritualidade consegue nos acolher com toda a presteza, com toda a dedicação. E sempre na semana seguinte, a espiritualidade amiga oferece a gente a resposta, a direção de que a gente tanto necessita. E aqueles que fizeram a conversa fraterna na semana passada podem pegá-la conosco ali na salinha de som, na saída do passe. Nós também temos um serviço aqui de culto do Evangelho no Lar, que é extremamente benéfico, que a gente tem esse hábito de fazê-lo, e a gente tem uma equipe responsável para ensinar a fazer esse culto da primeira vez. Algumas pessoas têm dificuldades em fazê-lo primeiro, então essa equipe vai à sua casa e essa equipe ensina como deve fazer. Em alguns momentos também existem algumas resistências por familiares, então a pessoa vem aqui ao centro, marca também na secretaria e consegue ser instruída aqui mesmo para que dê a continuidade nos outros dias dessa atividade tão prazerosa. Temos também aqui funcionando nos dias das palestras o nosso bazar, nossa livraria, e aquele também que se sentir à vontade, a gente tem um grupo de preces. Essa atividade é feita às 18 horas, ou melhor, às 17h45. Aquele que tem algum problema, alguma ideia que talvez não seja em nível de conversa fraterna, pode colocar o nome da pessoa naqueles livrinhos que estão ali, desencarnados e encarnados. E se achar mais conveniente, a gente tem também umas tirinhas para que o problema seja atingido com mais ênfase. Na próxima quarta-feira, nós teremos o casal Lenilson e Bianca trazendo o tema constelação familiar. E na próxima sexta-feira, como sempre acontece, são tarefeiros da casa mesmo. Na próxima semana, Cida e Hugo trarão a ideia de planificação íntima. Então, são 2 dias de palestras, quartas e sextas, que seria muito bom que nós retornássemos aqui sempre para ouvir a palavra de Deus. Temos agora o nosso momento do passe. Ele não é obrigatório, mas seria muito bom que a gente permanecesse. A nossa equipe hoje tem como dirigente a Sandra, e os nossos passistas são Maria Aparecida, Renata, Eliana e João. Podem ficar nos seus lugares, que o
nosso irmão Vanderlei vai conduzir para o som outra vez, para que todos recebam essa benesse. Aproveito para me despedir dos nossos irmãos internautas, tenham uma boa noite, e vou chamar para a prece final a nossa irmã Neuza. E assim vamos, neste momento, firmando nosso pensamento no nosso Mestre Jesus, em toda a egrégora dessa casa, em todos os irmãos que aqui estiveram, encarnados e encarnados, atuando aqui nesse trabalho de tanto amor e luz, de tanta plenitude para conosco, agradecendo a Deus Pai Todo-Poderoso, ao Mestre Jesus, a todos que aqui presentes estão neste momento, recebendo essa força de luz, essa emanação, e que a espiritualidade maior esteja sempre intuindo em nosso coração esse amor, essa compaixão, essa caridade por todos aqueles que precisam, e com muita gratidão estarmos aqui encarnados para receber toda essa energia de amor. Que o Mestre Jesus nos conduza sempre com muita sabedoria a viver cada dia melhor. E desejo que cada um que esteve aqui hoje possa sair daqui melhor do que quando chegaram, recebendo esse amor, essa força, essa luz que possa ter tocado no coração de cada um de nós aqui presente, esse amor. Que possamos unir força e coragem para seguir em frente diante de todas as dificuldades que nós encontrarmos no nosso caminho. Pedimos sempre a Jesus que nos dê sabedoria e alegria para vivermos cada dia melhor. Que assim seja, meu Deus. Graças a Deus.